Oi, pessoal, bem-vindo ao Lab2Cast, o podcast da Lab2Dev. Eu sou Igor de Oliveira, cofundador da Lab2Dev, e hoje a gente vai bater um papo com o nosso garoto prodígio, Leandro Dante. Obrigado pelas palavras. Obrigado também pela oportunidade de estar participando de mais um Lab2Cast. E hoje, creio que renda bom papo aí, um bom assunto, uma boa conversa. Dante tava falando aqui que tava meio nervoso, né? Tô um pouco. Não sei porquê, ele falou que não tinha tantas histórias Não igual tenho o Flávio. tanta história igual o nosso amigo Flávio, mas espero que renda bons assuntos, né? Sim, com certeza. E é até compreensível, né? O Flávio também, com 43 anos, né? E aí o nosso menino Dante o dobro aqui... O que ele tem de carreira, eu tenho de idade. Mais ou menos isso. Então a gente não precisa fazer esse comparativo, não. É só a gente vai conversando e vai fluindo, né? Beleza, vamos. Dante, pra gente começar, Certo. como que você começou a se interessar por tecnologia, né? Uhum. Você tinha com alguém para se espelhar? Você assistia algo relacionado à tecnologia? Sim, como que você começou a se interessar por tecnologia e para hoje tá aí voando, né, no desenvolvimento? Então, inicialmente eu tenho um primo que ele sempre trabalhou com tecnologia, ele trabalhou com design e eu achava aquilo legal. Então, desde criança, eu não sou tão antigo assim. Eu já tinha YouTube já na minha época. Desde criança eu sempre fui interessado em aprender, pela curiosidade mesmo, tá no computador, tá evoluindo. E eu sempre tive vontade de me interessar no desenvolvimento na parte de informática. Então eu sabia que eu queria seguir no ramo da informática, mas quando você é criança assim, você não tem muita noção. Você não sabe exatamente o que é, né? Você sabia exato. que você queria mexer no computador. Isso, exato. Aí fala, caramba, o que eu vou fazer no computador? E quando você começou a ter essa noção do que de fato você queria fazer no computador? Não, eu quero trabalhar no computador. Trabalhar no computador, mas eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no escritório trabalham no computador. Tanto né? no back-office e atendimento. E aí, quando que você começou, você falou assim, cara, eu quero fazer os programas que essas pessoas que trabalham no escritório utilizam, eu quero desenvolver de verdade. Bom, essa vontade veio a partir do momento que eu entrei no técnico, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu fiz o ensino médio integrado com o técnico, e aí eu fui começando a entender o que era informática. Inicialmente você vê o curso de informática e fala, vou mexer no computador. Sim. Mas você começa a entender o que é programação. Inicialmente no ensino médio eu tinha duas vontades, assim, duas curiosidades, que era a elétrica. Eu fiz eletricista de manutenção no Senai. Legal. Em paralelo eu fiz o técnico de informática. Eu vou abrir até uma aspa aqui. O meu irmão e o Gritenas fizeram técnico de eletricidade no Senai também. Senai. Daí eram duas áreas que eu me interessava muito. Aí de manhã eu fazia o técnico no ITB, então tipo, era programação, banco de dados, todas essas matérias. Uhum. E à tarde era tipo partida de motor, toda essa parte de elétrica, elétrica industrial, né? Industrial um pouco predial também eu tive. Mas foi bem interessante. Aí eu comecei a ver tanto o mercado, tanto o que eu gostava. Eu gostava de fazer os dois, gostava muito mesmo. No entanto, minha faculdade foi mais direcionada para uma mistura dos dois. Mas eu me apaixonei mesmo no técnico, onde eu vi o que era a programação, como as coisas funcionavam. E o desenvolvimento de projetos, né, que a gente faz durante o curso. Uhum. Foi aí que eu gostei. No TCC foi aí onde eu me apaixonei na área. Quando você começou a colocar a mão na massa mesmo e ver e começou a enxergar o que você falou, cara, esse sistema fui eu que criei. Nossa, esse aplicativo saiu da minha cabeça. Aí que você falou, cara, é isso que eu quero. Né? E aí você falou que começou a estudar, começou a colocar a mão na massa. E você não trabalhava nessa época? Não trabalhava. Até o segundo ano. Daí o Senai ele faz uma parceria com a indústria. Então o período que você fica no Senai, eles pagam uma bolsa para você. Legal. Então eles fazem um contrato de jovem aprendiz para você estar aprendendo. Então na teoria o primeiro contrato foi esse, como auxiliar de eletricista de manutenção. Entendi. Que era o curso do Senai. E a partir desse momento eu já comecei quando eu finalizei o Senai, eu estava no segundo ano do ensino médio, indo pro terceiro. Daí veio o TCC, veio todas essas coisas. Eu comecei a procurar trabalho na área de tecnologia. Entendi. E aí foi por meio de indicação do meu professor. No seu professor do colegial, do técnico? Do técnico. Ele veio e falou, tem uma empresa que
que está contratando estagiários, né? Jovem aprendiz. Para estar entrando no mercado de tecnologia. E ele pegou os meninos que mais se destacavam ali na turma. Não, você estava se destacando então na turma. Daí eu fui um dos selecionados lá. E aí foi minha primeira oportunidade. Foi bem legal, então começou com .NET, eu comecei com um sistema em ASP, foi aí que eu me apaixonei. Então, tipo, toda a questão do desenvolvimento, a questão de testes, questões de processual, né? Sim. Que aí, porque no ensino técnico você não tem como funciona a questão do desenvolvimento. Na verdade, você não tem o case ali para você trabalhar. Isso, Então é você mesmo que desenvolve, você que testa e apresenta pro professor, entendeu? E aí você tem um teste viciado, porque você sabe o que tem que, Exato, o que o programa vai executar, e sempre funciona. Sempre funciona. E não tem utilidade, né? Tipo, você cria uma aplicação ou um site que depois de um tempo ele né? Sim, ele só engavetado, entendeu? Exatamente. Você fez um desenvolvimento que não vai ser utilizado para mais nada. Né? Verdade. E aí quando você entra de fato no mercado e começa a desenvolver, aí você... Coisas que são utilizáveis, né? Coisas que você vê funcionando em produção, você vê a galera que tá mexendo no atendimento, a galera que tá mexendo na parte de processo, usando o sistema que você fez ali. E é interessante, né? Você comentou, tô lembrando também dos projetos que eu já passei. Como eu já comentei, eu não sou desenvolvedor. Eu faço, sou um consultor funcional de SAP, então eu cuido de processos e desenvolvo e configuro o sistema SAP. E esse ponto de você ver o que seu trabalho tendo uma continuidade, sendo aplicado, é muito interessante. Eu estava trabalhando um grande e-commerce em 2014, né? E a configuração desse grande e-commerce foi... A importação desse grande e-commerce, toda a configuração dessa primeira importação foi eu que fiz, né? Aí eu fui lá até receber o container quando chegou lá no CD deles, tudo. Fiz a configuração dentro do sistema e fui lá receber a mercadoria também, né? E quando eu entrei no site vi, era uma importação de balanças. Quando eu entrei no site vi as balanças lá e vi o código, tipo, tava com o código SAP lá dentro do site. Aí eu falei, caramba, meu. Aí, ó, nosso trabalho funcionando, de fato, né? Sendo aplicado. E até hoje lá tá funcionando essa importação. Então, realmente é muito gratificante isso. Quando você tá no dia a dia, né? Quando você para só dos estudos, você dá um próximo passo, inicia a sua carreira e você começa a olhar e você fala, caramba. E é muito diferente, né? É diferente. E uma questão também legal é que quando eu tava ainda fazendo técnico, né? E a diferença de você estar trabalhando na área e estudando, você abre um gap muito grande de quem está só estudando. Exatamente. Entendeu? A questão que você está ali no dia a dia, você está mexendo com aquilo, abre uma diferença muito grande de quem só está no teórico ali. Sim. E você passa por cenários que o teórico não disponibiliza, né? Você passar. E isso é muito interessante mesmo. Na Ecovias, quando você começou a desenvolver, você lembra que solução que você estava... Era um MGO, que era alguma coisa de RH, era um processo de RH, e um MGI, que era um processo de financeiro. Entendi. Entendeu? Era uma solução interna ali para uma solução interna. Os colaboradores utilizarem. A questão também, tipo, de você chegar no local onde você vai fazer, por exemplo, você sabe que aquele cara que vai testar, aquele cara que vai utilizar, o key user, né, que vai utilizar, e você chegar no lugar, porque uma coisa você tá no escritório, você tá desenvolvendo uma aplicação para externalizar. A questão de você chegar no ambiente, você conhecer o pessoal é muito legal também, né? Muito legal mesmo. São as experiências de projeto mesmo que agregam muito para a carreira, né? Sim. E aí, legal. Esse foi seu primeiro... Minha primeira experiência com projeto, com questão de trabalho. Daí, a partir daí, ele finalizou o projeto. E aí foram assim, um atrás do outro, como se fosse... Aí, várias soluções dentro da própria empresa mesmo. Isso. Você não estava trabalhando em consultoria? Não, era uma consultoria. Era uma consultoria. Que estava prestando serviço pra... Isso, Entendi. Era especializada em... Tinha aplicações .NET, algumas coisas pontuais, mas era uma linguagem do Adobe, chama Code Fusion. Entendi. Entendeu? E ela dá suporte para seguradoras. A maioria parte era Zurich e os grandes clientes, assim. Legal. E aí
E essa foi uma das linguagens que você trabalhou, Sim, né? sim. E hoje, quantas linguagens você sabe desenvolver mais ou menos? E com base nisso foram abrir um Global Team onde tinha iniciativas de inovação. Certo. Então aí veio a iniciativa do Selenium, a iniciativa do RPA, daí Python Chatbot, daí já veio outras tudo inovações. Que tem de novo você sabe um pouco. Então daí o que veio, a gente foi sempre aprendendo para poder estar, né, evoluindo, tá também gerando um portfólio, né, para consultoria. E você, mesmo sem aplicar essas tecnologias no dia a dia, em um cliente, por exemplo, você na sua casa você tem seus projetos pessoais também, assim, vou aprender uma linguagem nova, por exemplo. Sim. Você vai, começa a fazer seus testes, e como que funciona esse seu método de estudo, né? Porque, como você falou, quando a gente já está no mercado, a gente tem uma outra cabeça comparado com de quando você só estava no teórico, você estava estudando. Sim. Quando você começa a estudar uma nova linguagem, criar uma solução, você já começa pensando, você já cria na sua cabeça a solução, eu penso. Mas você já cria, tipo assim, eu vou estudar essa linguagem para resolver esse tipo de problema. Sim, em partes. Porque eu penso assim, para você estar estudando, você ter uma motivação, você tem que ter um case. Certo. Entendeu? Um exemplo também do SAPCai, que é uma nova tecnologia da SAP sobre chatbots. Certo. A gente desenvolveu, eu em parceria com o Gustavinho, a gente desenvolveu uma solução intranet para a questão do apontamento de horas. Perfeito. Então a gente tinha um case, falou, esse case precisa ser suprido. Daí tinha essa nova tecnologia, falou, a gente está interessado em aprender essa nova tecnologia, então vamos utilizar, né, num case real. Então eu acho que uma coisa puxa a outra, entendeu? Tem que ter a motivação, né, Você vai ver um problema primeiro e fala assim, cara, isso pode ser resolvido em Python. Vai lá e começa a criar os... Sim, e alguma coisa, tipo assim, que eu nem tenha aprendido ainda, por exemplo, alguma manipulação, eu preciso ter uma manipulação de imagem, uma manipulação de áudio, vamos por onde? Node, Python, vamos Python, entendeu? E é algo legal pra você estar aprendendo e ter como uma skill também. Entendi. E você tem facilidade de aprender as coisas? Como você se classifica? Então, eu gosto assim, se eu tenho um objetivo final, uma motivação, isso facilita muito o meu aprendizado. Entendeu? Eu não sou um cara assim de parar e falar assim, vou estudar Python só por estudar. Sim. Entendeu? Eu também sou assim, eu não consigo, vou estudar só por estudar aqui para eu saber. É sempre... a gente tem vários problemas durante todos os dias. Né? Todos os dias na nossa vida aparece um problema diferente. Isso não é nenhum exagero. Sim. Né? E eu também não desenvolvo, mas eu tenho conhecimento em diversos outros sistemas para... A gente implementou um RP novo aqui na Lab. Sim. Né? Não é o SAP ainda. Mas a gente fez a implementação, nunca tinha visto aquele sistema na minha vida e, cara, surgiu a necessidade, a gente precisava implementar, precisava configurar, e aí isso me motiva também, ó. Você motiva a aprender também, é um consultor sênior desse novo RP? Conheço um pouco, né? Sem mexer, né? E aí eu acredito que seja assim para você também, para você aprender uma coisa nova. Sim, tem um problema, eu vou estudar e vou sair do outro lado. E facilita, né, nosso dia, as soluções que é gerada. Exatamente. Facilita o dia. E é muito interessante porque eu pensando assim, né, a minha forma de pensar, em todo lugar que eu chego, se eu chego, eu vou num barzinho, se eu vou em um mercado, eu vou na Mercadocar, por exemplo, lá na loja de peças de carro, eu fico observando e analisando o que pode ser melhorado. É verdade. E aí eu fico analisando e falo, que sistema que eles estão usando? Como que eles estão fazendo a saída de mercadoria aqui pro cliente, né? O picking pro cliente. E aí eu fico analisando tudo em volta, em todo lugar que eu vou, em todo lugar. Se eu vou num quiosque na praia, eu analiso da forma que o pessoal está trabalhando. E penso se aquilo tem tudo para dar certo ou não, um dos pontos que eu analiso. E o que dá para melhorar para vingar ainda mais, né? Assim, o que a gente consegue implementar de tecnologia, o que a gente consegue implementar de processos. Isso sou eu, minha cabeça doida pensando, né? E aí, quando você... Só um cenário do agora no almoço, que a gente foi pegar um lanche, o Totem parou.
Daí você já começa o processo de debug. Eu falo assim, onde será que deu erro? Eu acho que deu erro entre a integração da máquina com o sistema. Porque travou na interface de pagamento. Então, tipo... Travou na interface de pagamento, só que o background continuou rodando. Processou no pagamento, só que não retornou na tela. Então, teve algum erro de comunicação no response do pagamento, entendeu? Sim. E é esse ponto que eu queria chegar mesmo. Quando você tá no dia a dia, né? Você já até respondeu um pouco. Você enxerga a tecnologia e oportunidade em tudo que você vê, assim, por exemplo? E é mais na questão, quando acontece algum erro ou alguma coisa assim, você vai, sei lá, preencher algum site que vai fazer um cadastro, algo do tipo, você vê o erro. Você já começa, somente já vem automaticamente o debug. Já vai inspecionar. Aí você vai ler o código, putz, não acredito que esse cara... Somente já vem e vai fazendo o processo do debug. Pera, parou aonde? Tá, então isso daqui é decorrência do quê? Entendeu? Uma coisa chama a outra, você já vai falar, então o erro tá aqui. Sim. Mente automática, assim, sabe? Isso é legal, meu. É legal porque a gente não usa o nosso conhecimento apenas para trabalhar, né? A gente usa no dia a dia. E no dia a dia a gente começa a aprender também. Sim. A gente vê um processo diferente, a gente fala, nossa, olha como esse lugar trabalha. Aí você já fala assim, putz, a minha empresa pode trabalhar dessa forma também. Sim. A gente pode implementar isso. E isso está em tudo. Né? Em tudo. Quando você vai no aeroporto, quando você vê o processo que o aeroporto emprega ali, né? Administrar um aeroporto é uma coisa gigante. Você vai, aí comparando. Hospital, faculdade. Exatamente. Você vai até numa padaria, num comércio menor, você vê oportunidade ali, você vê processos também que são aplicados, que você consegue aplicar em uma escala maior. Isso eu acho muito interessante. Dessas linguagens que você sabe, qual que você mais gosta, né? Qual que você não gosta e qual que você acha mais importante? Até então, quando eu ainda não conhecia, né? A gente ainda vai entrar no universo SAP ainda, que tem bastante ferramentas legais que eu gosto de trabalhar hoje, como, por exemplo, o API Management, algumas ferramentas do SAP, que é muito legal. Antes eu gostava muito do JavaScript, que era do dia a dia, a gente usava em paralelo com aquela linguagem back-end que eu comentei, o CodeFusion. E o Python, quando eu comecei a aprender a questão do Selenium. Então, quando eu comecei a ver processos que eram manuais sendo convertidos por, sei lá, um script de 30 segundos, um script de 20 segundos, aquilo começou a fazer muito sentido, entendeu? E é um script que para você desenvolver é rapidinho. É questão, sei lá, de uma semana a gente consegue fazer um processo um processo que o cara demorava 1h30, entendeu? Ele pegava o documento, pegava, digitava, entendeu? Era um processo que o script faz. Ele lê o documento e inputa os dados nos campos. Muito legal, Bem legal. Foi algo que foi um estalo para mim também, quando a gente começou a fazer uma implementação na Sodexo de Selenium. E, tipo assim, a galera tinha muito processo manual, tanto na admissão do aceite de contratos, essas coisas assim. Certo. E o robô fazia aquilo no Selenium tranquilamente, entendeu? E é legal que, tipo, era o trampo que o cara, ele ensinou a gente fazendo, ele ensinava pra gente e a gente ensinava o robô. Entendeu? Entendi. Mas quando você foi na Sodexo, você já foi para resolver esse problema? Era porque eles já eram diferentes processos e a gente ia automatizando processo por processo. Entendi. Então eles já sabiam, já tinham essa dor e você chegou já com uma solução desenhada, sabendo o que você ia Foi algo que demorou um pouco pra gente chegar numa solução estável do Selenium. A gente no começo tentou outras ferramentas de automatização que hoje tem no mercado, né? Tem diferentes outras ferramentas de automatização, mas foi algo que foi amadurecendo e foi chegando no produto final que o cliente desejava. Sim. Entendi. Daí foi bem legal. Daí quando a gente já chegou para essa implementação, a gente já tinha uma solução em mente, já tinha como fazer, já estava bem maduro já. Entendi. Aí foi fácil, né? Sim. Foi fácil. Foi coisa simples ali. Daí foi questão de o cara ensinar pra gente e a gente ensinar pro robô, entendeu? Entendi. Processo de transmissão, assim. Entendi. E aí, você falou até do ponto de vir pra Lab, né? Isso. Foi muito antes de você entrar na Lab que você trabalhou na Sodexo, então, você fez essas automações? Foi um ano, assim, até entrar na Lab. Não faz muito tempo, né, que eu comecei, mas
quando eu tava no ensino médio, eu comecei a trabalhar no 3º ano. Uhum. Aí foi questão de TCC, formação e tal, e veio a pressão de vestibular. Sim. Vestibular, Enem, você vai fazer o que ano que vem, entendeu? Vai fazer aquela pressão, você tem que decidir o que você vai Sim, fazer pro resto da sua vida. FUVEST, vai vir FUVEST, Unesp, Unicamp, o que você vai fazer, entendeu? Sim. Você vai virar um universitário ou você só vai trabalhar o resto da vida, entendeu? Só trabalhar, né? Sim. Daí veio tudo de uma vez, assim. Daí só que eu mantive ainda no trabalho, continuei trabalhando. E eu falei, vai ser tudo no seu tempo. Se você não for entrar agora na faculdade, mas ainda eu fazia o cursinho. Então eu trabalhava, fazia o técnico e fazia o cursinho de sábado. E aí, estudando bastante. Pra tentar, né? Entrar na faculdade. Daí eu fiquei desde o 3º ano e 2 anos da faculdade nessa empresa. 2 anos e pouquinho. Certo. E foi aí que eu vim pra Lab. Entendi. Aí seus amigos te indicaram aí? Daí o processo da Lab. Daí o processo da Lab foi assim, eu tinha um amigo meu que trabalhava lá dentro e ele conhecia o Will, que trabalhou aqui. Uhum. Daí o Will comentou com ele, que é na mesma sala dos meninos da FATEC. Daí ele falou, Dante, tem uma vaga lá. Eu falei, não, tudo bem, vou me candidatar e tal. Daí, primeiro eu falei com o Gui. Daí o Gui, super gente boa, outro ambiente assim, porque na empresa que eu trabalhava era algo mais corporativo, algo mais engessado e tal, a cadeira tava fora, coloca a cadeira no lugar, tipo assim. Daí quando eu cheguei aqui na Lab, foi outro ambiente, assim, eu tomei um choque de realidade. Na hora que você chegou, você falou, nossa, tem uma mesa de sinuca aqui, essa cervejeira, meu. Foi assim, eu cheguei e falei, nossa, mano, todo mundo, tipo, conversando, assim, podia usar fone de ouvido. Você podia ser você mesmo. Mano, muito legal. Daí foi aí que eu gostei. Entendi. Eu vi todo mundo. E isso foi no dia que você veio fazer a entrevista que você sentiu isso? Não, eu fiz remoto com o Gui, legal. Fiz por telefone, pelo Skype. Eu falei tudo que eu já tinha feito e tal. Uhum. Daí falou, não, vai um dia aí pra gente você conhecer a Lab e tal. Daí no mesmo dia, eu nunca tinha jogado sinuca. Daí no mesmo dia as galera chamou, não, vamos jogar sinuca. Eu falei, mas eu não sei jogar. Que é tradição. Todo mundo que entra no escritório é convidado pra jogar uma sinuca, não sai sem jogar, né? Uhum. E assim veio conhecer e já ficou, jogou uma partida. Daí eu gostei. Daí a gente acertou. Daí eu pedi na sexta, demissão, daí na segunda eu comecei aqui na Lab. Caramba, não quis nem descansar. Não quis nem Desde que eu comecei a trabalhar, a gente... Eu lembro quando os meninos comentando, falou, não, o Dante vai vir trabalhar com a gente, o cara é fera em RPA, e isso e aquilo. Eu falei, caramba, que da hora, né, meu? Tipo, é que a gente já pensa em várias coisas também. RPA, né? RPA é pra resolver a vida, né? Sim. Tipo, cara, o que eu tô fazendo trabalho repetitivo aqui. Pode ser automatizado. Pode ser automatizado, é só fazer o cara crachar ali, comparação, são processos padrões, com dados padrões. Sim. Meu, não tem pra que você perder tanto tempo fazendo, né? Sendo que você pode executar outras coisas que você precisa analisar, você precisa ter uma atenção maior, né? Uhum. E aí foi muito bom também, né? Pra gente estar leve quando você chegou aqui. Gostei muito. Que quando eu te conheci mesmo, eu tava alocado em um cliente e vim pra cá. E eu acho que a gente foi até foi almoçar no Brazuca, né? Que a gente foi pra lá e o Dante aqui tá. Aqui o rei do RPA. Tal. Legal. Muito legal. Mas uma das coisas que me impactou no começo foi bastante esse contraste, assim, do que era uma consultoria mais tradicional, né? Uma consultoria mais inovadora, mais underground. Eu acho que essa característica da Lab, assim, é para proporcionar um ambiente mais criativo mesmo, né? Para as pessoas se sintam à vontade de tentar, de errar, de tentar de novo, de acertar, né? Porque a gente sabe, ninguém acerta de primeira. Sim. Você vai tentar algo novo para você acertar de primeira. O Flávio às vezes consegue. dá raiva, mas às vezes ele consegue. Mas a gente, esse ambiente é para criar justamente isso, esse ambiente de inovação. Quanto mais você erra, mais você acerta, porque você está tentando. Sim. Então... E a questão da motivação também, tipo assim, porque eu sempre fui muito, tipo, comunicativo, né? A questão do trabalho. Então, não é só colega de trabalho, você forma amizade, entendeu? Você acaba formando amizade. E aí isso é legal, é uma motivação também. Vou lá, eu não vou...
trabalhar que é algo, uma obrigação, entendeu? Sim. Trabalhar. Fica algo mais leve, né? Fica algo mais leve, a motivação de você ir. Falar assim, vou lá, vou encontrar a galera e tal. E um outro ponto também, e até que a gente vai entrar num assunto mais daqui a alguns minutos, mas essa descontração e essa liberdade vem até da confiança aqui do que a gente tem em todos, né? Todo mundo, tanto os desenvolvedores com o resto do time, tem uma confiança que ninguém precisa ficar em cima de você para você saber, cara, você tá trabalhando? Cara, você tá fazendo isso? É lógico que para os reportes, para os clientes, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, a gente precisa ter essa parte formal, sim, né? Sim. Mas quando a gente está olhando para dentro de casa e conhecendo as pessoas como a gente conhece, a gente sabe que, cara, vai passar uma atividade para você, por exemplo. Não, a gente não vai precisar. Ô, Dante, como que... E aí? Todo dia a gente perguntar, você sabe o dia que é para entregar? Sim. Você sabe as atividades que tem que ser executada. Sim. E você sabe que se o calo apertar, você precisa levantar a mão. Né? Isso daí é um excelente ponto de comparação também. Não que esteja errado, né? Sim. O método mais tradicional, mas... que eu gosto de falar, não existe certo e errado. Existe o que a gente se adaptou aqui e o que a gente gosta de trabalhar. Também. No processo que eu tinha, dependendo do projeto, era entre 1 ou 2 horas. Você tinha que mandar uma lista, era uma lista do Excel atualizada, com item a item. Então, se tinha item, a cada 1 hora você tinha que ficar mandando item ao que você está fazendo no momento. Mas isso era uma exigência do cliente ou... Não, da interna. Era e-mail interno que circulava com atualização de status. Porque quando a gente chega... Tem clientes a gente tem que se adaptar. Quando a gente entra num projeto, né, para atender uma necessidade do cliente, a gente tem que se adaptar à necessidade do cliente e é a forma que o cliente faz a gestão dos projetos dele. Se o cliente chegar e falar assim, cara, eu preciso de status report diário, saudável, bem saudável. A gente tem que fazer porque é uma necessidade do cliente. Quando passa, qual que é a necessidade da Lab? A necessidade da Lab é a gente ter profissionais de confiança, né? Que a gente não precise ficar pedindo um status report diário, né? Não, por horário. Por horário. Então, essa forma de gestão assim que eu acredito, que eu enxergo e que é o futuro. Né? Assim, eu lembro quando eu estava trabalhando como consultor em projetos, escutar o como estamos, aquilo me doía. Cara, como estamos, cara? Acabei de responder, eu tô pensando aqui. Sim. Faz parte do... depende também da temperatura do projeto, isso. Né? Às vezes tá pegando. Faz parte, não tá errado, não tá... Mas eu acredito que isso tá mudando também, né? E a gente aqui, a gente vê que o nosso time mesmo... gestão Lab, ela é diferente, assim. A gente tenta fazer diferente e nunca uma gestão interna nossa, tipo, deu problema porque não teve um status report diário, não teve um acompanhamento diário. E não ter uma cobrança diária não quer dizer que não tem uma responsabilidade. Não tem responsabilidade, não tem um acompanhamento. Sim, né? Porque se tem um gerente de projeto, né, Um abraço pro Ata aí, um abraço pra Dani. Ata, Dani. Tem os Scrums também, né? O Daniel. O Dani. Então e todo mundo sabe, né? O que o time tá fazendo, o que tá entregando, quando tá entregando, sem ter aquela pressão que, cara. Sim. Novamente falando, tem projetos e projetos, né? Depende da temperatura do projeto também, né? Sim. Então Isso também eu acho que forma responsabilidade do desenvolvedor. Exatamente. Entendeu? Fala assim, eu tenho que entregar isso daqui amanhã, tenho que entregar isso daqui quarta-feira. Entendeu? Exatamente. Ele tem que ir fazendo, chegar quarta-feira com o produto final, entendeu? E aí a gente chega num ponto, falando dessa liberdade que o consultor tem também, que a gente chegou no que a gente começou a viver o ano passado, né? Sim. Pensa, verdade. Se a gente tivesse aquela gestão, panóptico, né? Isso. Que o cara tá monitorando você a qualquer momento. Aquela necessidade de ficar olhando, não, o que o Dante tá fazendo? O que tá fazendo? Quando chegasse a necessidade que a gente teve de
Pandemia, home office. Pandemia, home office, todo mundo trabalhando de casa, todo mundo trabalhando mais distantes, mais conectados, né? Tá aqui na cabeça. Sim. Lojinha da Leve daqui a pouco. Lojinha da Leve aqui, todo mundo pode entrar no site, acessar, comprar seus pertences. E ia ser o desafio ia ser muito maior, né? Sim. E aí eu lembro, se eu não me engano, foi dia 19 de março do ano passado que a gente veio para o escritório a última vez. Se eu não me engano, foi 19 de março. Quando a gente decidiu, falou assim, cara, todo mundo vai trabalhar home office porque a gente realmente não sabe o que está acontecendo no mundo e a gente vai se precaver. A gente vai trabalhar de casa até ver como as coisas vão seguir. Fluir, sim. E quando a gente começou a trabalhar em casa mesmo, em home office, a gente viu que, pô, cara, as coisas continuam andando. Sim. As coisas continuam andando como se a gente estivesse no escritório. Sim. E era uma política também que a Leve já vinha adotando, né? Sim. O home office uma vez na semana, já. Sim, era algo a gente tentava um home office uma vez por semana justamente porque a pessoa queria muito ficar em casa, era gostoso ficar em casa. E aí quando você vem com alguma coisa mais forçada e que se vira não é uma obrigação, mas é algo que você é forçado, uma necessidade. Você se vê forçado, aí é diferente, né? Sim. Mas, fluiu muito bem. Muito como que foi pra você quando, lá em março, quando a gente falou assim, cara, todo mundo vai ficar home office, a gente vai trabalhar de casa. Sim. Como que foi receber essa notícia e o que você esperava? Então, na verdade, eu já tinha recebido uma semana antes da faculdade. Certo. Falou assim, não vai ter mais aula durante uma semana. Eles soltaram um comunicado de uma semana. Daí por nós, da hora, uma semana sem aula. Foi inicialmente, tipo, paraíso, ficamos bem. E no começo a gente não tinha ideia de quanto tempo ia durar. De quanto tempo e qual que era a gravidade. Parecia coisa de filme mesmo. Sim. Você vê a China tá construindo um hospital em 4 dias. Caramba, esses dias são foda. E era algo distante, a gente falou, nunca que vai chegar no Brasil. Exatamente. Chegar no Brasil é, tipo, alguns casos isolados, né? Mesmo. Mas quando veio e, tipo, entrou março, acabou março e começou a subir, começou o número de mortes, né, contágio aumentar, daí aí a gente começou, né, pelo menos eu comecei a entender, não, vou ficar pelo menos uns 6 meses aqui, eu pensava, sei lá, eu pensava até o meu aniversário, em agosto. Falei, não, até o agosto acho que deve estar tranquilo também. E isso acho que foi com todo mundo mesmo, né, a gente olhava e aí a gente teve aquela paralisação nos primeiros 3 meses, né? Foram o governo aqui, o Dória tinha falado 15 dias, aí começou. E aí quando passou os 3 primeiros meses, pelo menos pra mim, eu já olhei assim, eu falei, vai durar um bom tempo, né? Sim. E aí, como que foi pra você, dentro da sua casa, você trabalhando, né? E agora seus companheiros de trabalho, você é tipo sua mãe, assim. No começo você fica um pouco deslocado, tipo assim, vou trabalhar onde? Na mesa de jantar? Vou trabalhar onde? Na cozinha? Entendeu? Você fica meio sem posição de trabalho. Daí começaram tudo matéria de postura, não sei o quê. Sim. O preço da cadeira inflacionou. Aí sim, os notebook também. Preço de notebook, preço de cadeira. Daí, por fim, eu tenho um cômodo lá na minha casa que eu montei um escritório. Legal. Então, meu irmão estava estudando na época pro colégio militar e eu ficava lá. Eu, meu pai e meu irmão. Meu pai também estava fazendo home office, meu pai trabalhava com vendas. Daí eu montei o escritório, fiquei lá. Daí ali foi tranquilo, porque não tinha muito barulho de rua, de cachorro, E aí ali virou seu escritório mesmo. Virou um escritório, sim. E aí você começou a ter a sua rotina, né? Isso, acordo, tomo café, me troco e vou pro trabalho. Isso. Daí dá meio-dia, desço lá, converso com a minha mãe e tal. E em momento nenhum você achou que a sua produtividade caiu, assim? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que aumentou. Aumentou e bastante, sabia? Sim. Porque ali você tá no home office, você tá focado, entendeu? Não tem quem você ficar trocando ideia e tal, ficar... Ou levantar o jogo assim. O pessoal chamando no Discord aqui. E tipo assim, a maioria dos assuntos é trabalho, entendeu? Não é tipo assuntos paralelos ou algo do tipo, que normalmente sempre rola no escritório e é bom, né? Pra gente tá interagindo. A descompressão ali. E eu acho que foi bom na questão da produtividade, assim. Então a questão de você estar focado ali, então tipo, você pega, sei lá, das 9 ao meio-dia, você fica das 9 ao meio-dia focado,
resolvendo problema ali, é bem legal. E nesse período de tempo aqui, você foi ganhando bastante responsabilidade também. Sim. Sim. Foi ganhando bastante responsabilidade, foi assumindo alguns papéis, né? E isso que eu acho que é importante a gente ressaltar também, que não é porque está trabalhando home office que não está sendo responsável e não está sendo enxergado. O trabalho é visto. Sim. Né? Sim, o trabalho é visto. E quando assim, ó, você fazendo o seu trabalho bem feito, você é visto, você fazendo mal feito, você é visto também. Exato. Né? E aí fica até mais fácil ainda fica muito nítido, né? Quando uma pessoa fala assim, fala que tá fazendo uma coisa e não tá, por exemplo. Né? Sim. E aí, uma que tem aquilo que o Griteiras falou, que código não mente, né? Verdade, é verdade. Né? A aplicação... E outra, né? Que fala, pô, esse cara era pra entregar, igual a confiança que a gente tem, era pra entregar e não entregou. Né? E beleza, acontece. Sim. E aí, eu penso também, né? Quando a gente começou a sentir esses pontos, esses detalhes, né? De uma forma geral, e falando de pandemia e de home office também, foi quando eu pensei, assim, eu falo que foi eu mesmo que, aconteceu comigo. Igor, quando eu me vi trabalhando em casa, a mesma coisa. Falei, putz, vai ser 3 meses. Aí eu trabalhava no quarto. Aí eu trabalhava na sala. Aí eu trabalhava na mesa, né, da sala de jantar. Sim. E aí... era hora do almoço. Aí eu tava trabalhando, eu tinha que tirar o notebook e ir pro quarto pra arrumar a mesa pra gente almoçar. Então, nesses primeiros 3 meses, pra mim, adaptação, né? De adaptação, foi cruel porque eu não tinha um espaço. Um local. Eu não tinha... aqui é o meu lugar de trabalhar. Eu sempre estava no provisório porque eu achava assim, não, daqui a pouco vai... Melhorar, a gente vai voltar. É uma situação provisória, né? Uma situação provisória. E aí eu falo... Igor, eu tive alguns sentimentos que, tipo, de ansiedade mesmo, de preocupação de não saber como que vai ser o amanhã mesmo, do mundo mesmo, né? E aí foi que eu comecei a pensar também eu falei, cara, se nesse momento, né, naquela fase que a gente não sabia o que ia acontecer, a produtividade vir a cair, a gente tem que, ver o que está acontecendo, porque a gente tem que cuidar das pessoas também, né? E aí foi que a gente implementou o Implus, né? Sim. Você lembra que a gente implementou o Implus, que o Implus é um parceiro nosso que é para cuidar das pessoas mesmo, né? Ele tem atendimento psicológico, atendimento de nutricionista, personal. E a gente começou... Nutricionista que eu tô precisando. É que você tá trabalhando demais, né, cara? Você tá trabalhando muito, o serviço ainda não está sendo utilizado. Nossa, você tá trabalhando muito. Mas o ponto que eu queria chegar é que a gente, como empresa, né, a gente começou a procurar soluções de cuidar das pessoas, mesmo a gente colaborador. Estando distantes, né? Sim. Aqui, mais conectados, como diz a camiseta. Então, e pessoas como você também ajudam a gente a se conectar com as pessoas que são mais quietas, né? Que gostam de trabalhar mais na dela também. Em todos os projetos que a gente tem, projetos internos, você está envolvido, você se envolve do nada aqui, né? A gente tem aqui o nosso novo plano de fundo. Plano de fundo aqui, porque a gente estava usando aquele plano estático, branco, roxo, aí Dante, vamos gravar aqui. Mas a gente não pode mudar esse plano de fundo aqui, fazer uma coisa mais animada? Eu falei, claro, Dante. Tava esperando te chamar pra aqui, pra você. Eu te convidei porque eu tava querendo trocar o plano de fundo. Tava precisando de umas coisinhas melhores e tal, né? E aí, a gente pode contar com o Dante pra tudo, né? Sim. Pra tudo que a gente, tem uma ideia, daqui a pouco, vamos perguntar pro Dante. A Bárbara direto vem perguntar algumas coisas pra mim, então eu falei, cara, quem vai saber te responder isso? É o Dante. Vai ser o Dante, viu? E aí eu fico falando, nossa, o Dante deve estar ferrado, né? O Dante deve estar ferrado. Às vezes a Bárbara me chama assim, daí tipo, eu demoro, sei lá, 1, 2 horas pra responder. Pô, Bárbara, desculpa que eu tava em reunião, você fica envolvido em processos ali. Falei, não, Dante, tranquilo, tipo, a matéria é pra semana que vem, então você tem a noite aí no pessoal. Você tem a noite, ó. Você faz aí da meia-noite às 6, dá pra ajudar mais um pouquinho. Não, e quando eu digo em tudo mesmo, vamos fazer as camisetas. Sim.
Aí daqui a pouco, não, Dante já, não, faço a arte, mocap, tá aqui, tá pronto. Meu, ideia do Dante aqui, ó. Tá aí. Leve to Dev Store. Leve to Dev Store. Aqui, vamos deixar o tá link na descrição aqui. Quem quiser comprar camiseta, logo mais a gente tem boné também. Chaveiro, squeeze, caneca. Caneca daqui a pouco vai ter as personalizadas. Em breve a gente já lança aí no site com a ajuda do Dante aqui. Mas é muito legal isso mesmo, de a gente está trabalhando home office, está trabalhando assim, mais afastado, e a gente ter conseguido, né, ter laços mais próximos. Sim, né? sim. Porque a gente contratou muitas pessoas, né, nesse período de pandemia. E é um ponto que eu converso até com os meninos, falo, cara, a gente precisa arrumar formas de criar laços, né? De a gente criar laços com esses novos colaboradores, né? Sim. E aí são coisas que ficam na nossa cabeça e a gente fica se questionando, se perguntando, a gente dorme com esse barulho, né? A gente, quer dizer, não dorme com esse barulho. A gente esse negócio fica na nossa cabeça. E quando a gente vê pessoas como você que... você tem contato com muita gente dentro da Lab, tipo, todo mundo te adora, todo mundo pergunta pra você, tira dúvida, né? E é legal, mesmo não estando dentro no mesmo ambiente, no mesmo escritório, né? Eu acho que uma coisa também que ajudou muita gente, né, nessa pandemia, esse período aí, foi o Discord, né, que ele funciona com a questão de servidores e tal. Então, tem um exemplo, assim, do projeto que a gente tava fazendo pra Plusoft. O Laio e o Lucas, eles estão atuando junto, já tinha, às vezes eles passavam, tipo, o expediente inteiro conectado no servidor. Legal. Então, tipo assim, às vezes tá desenvolvendo, troca ideia. Eu também, às vezes, na questão da Gerdau, fico com o Gustavinho. E, tipo, a gente fica conversando. Então, a gente acaba tendo o contato um pouco similar do escritório, entendeu? Não é com todo mundo, mas... Parece que você tá tomando café, né? E o Discord é legal que, tipo, ele não tem aquele ruído de chamada do Meet ou algo do tipo, entendeu? Ele é bem tranquilo. Então dá pra você ficar o dia inteiro com ele no ouvido que você fica... Não fica pesado. Não fica aquela sensação, preciso sair dessa calça, sabe? Sim, e às vezes tem essa sensação mesmo, né? Que fica aquele barulhinho de ruído, sabe? Você tem vontade de sair. Não, muito legal. E, cara, o que você pensa, assim, a gente pensando em Lab, né? Certo. A gente pensando em Lab. O que você quer para sua carreira, assim? O que você enxerga pro futuro, assim? Bom, é uma coisa que o Gritas já veio, o Gritenas, que também já foi mais um convidado, abraço Gritenas, já veio conversando comigo já, que ele vê minha carreira como um arquiteto de soluções dentro da LabToDev, então vai atuar, não deixa de ser técnico, então continua sendo um desenvolvedor, vai continuar sendo algo técnico, que é algo que eu gosto, entendeu? Legal. Não fica algo tão gestão, algo tão high level, mas é algo que torna a elaboração de soluções para alguns problemas, entendeu? E aí com você, para esse futuro, um arquiteto ali, ele desenha soluções, né? Sim. E é responsável por aquela solução, mas tem os desenvolvedores que de fato atuam na construção. Estão atuando, né? Sim. E aí o desenvolvedor vai lá, cria, e o arquiteto chega e fala, cara, mas não foi isso aí que eu desenhei, né? Não, eu acho que também faz parte do acompanhamento, né? Então, questão tem um processo do acompanhamento, de colocar a mão junto na construção também, entendeu? Não só ver por fora, eu acho que eu entendo assim que ele participa da construção, isso aí. entendeu? Então, tipo, decisões de tela, decisões de navegação, então acho que isso tem que estar por dentro, entendeu? Traz um pouco da bagagem, da experiência que você teve ali pra somar. Isso daqui pegou fogo, precisamos apagar o incêndio. O cara vai lá e mexe também, entendeu? Eu acho que faz parte, ele precisa saber como faz, entendeu? Sim. Eu acho que isso é importante. Muito legal. E você vê com esse novo desafio, né, que está por vir. Sim. E trabalhando remotamente, como que você vê essa... É um desafio? Eu acho assim que a minha interação com os meninos, que é pelo menos o desenvolvedor front-end, é bem tranquila. Então é a questão da comunicação, do acompanhamento, isso é bem tranquilo, porque a gente tem um bom relacionamento, que dentro da Lab as coisas são bem fluídas, assim, bem espontâneas.
E eu acho que não acho que a pandemia em si, assim, eu digo, o modo remoto da gente trabalhar não impede muito assim o nosso Não, processo. É muito bom, né? Porque a ideia, né? Isso vai depender também de clientes, etc e tal, né? Sim. Mas falando Lab. O Lab é transformar esse escritório aqui num parque de diversões, né? É verdade. Colocar uma piscina. Coloca uma piscina, uma montanha-russa ali no cantinho. Mas aqui, a nossa sala de reunião já virou um estúdio. O Lab 2Cast. Lab 2Cast. Mas falando sério agora mesmo, o escritório pra gente vai ser mais uma base de descompressão, né? Onde a gente vai vir para encontrar o time, mas a gente não vai vir para... Claro que a gente tá aqui, a gente tá trabalhando, mas é para ter as relações interpessoais mesmo, né? É pra gente que é necessário, necessário. Então, quando a gente vir para cá trabalhar, etc e tal, mas cara, a gente vai trabalhar, eu vou saber... Não, que você colocou uma roda nova no seu carro. Então, a gente vai conversar de coisas que a gente não conversa. Eu não vou te chamar no Discord pra falar sobre isso. Exatamente. Né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos interpessoais aqui que a gente vai ter pra descontrair mesmo. Descontrair e criar laços. Né? Então, e compartilhar coisas também. Por exemplo, contei a do carro. Você contou a história do que você já teve um carro assim. Exatamente. Então, eu acho que é isso que é interessante. Quando a gente juntar todo mundo aqui no escritório, juntar todo mundo é muita gente, mas a gente juntar os grupos, né? Alguns grupos, e sim, se Deus quiser, logo mais a gente vai fazer uma festa gigantesca para comemorar tudo que a gente... Com todos vacinados, com todos vacinados, né? Que a gente passou por isso aí. Mas esses encontros dentro do escritório vai ser para descompressão total. Total. Daqui a pouco tá abrindo uma cidade aí igual a XP. Amém. Eu não duvido não. A gente tem que sonhar grande mesmo. Sim. E uma cidade com montanha-russa. Parque de diversões, né? Mas é isso mesmo, né? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida. Tá surgindo a vacina. Eu converso com bastante gente também de mercado, amigos meus. Fala, cara, a minha empresa já tá com plano de retomada pro escritório, porque todo mundo já tá vacinado e vai voltar tudo como era antes, né? E aí eu falo assim, cara, vai ser muito difícil voltar. Uma mente que se expande não volta. Verdade. Já não volta pro tamanho original. Expandiu, já era. Tipo, não tem porquê tá todo mundo trancado dentro de um escritório aqui 8 horas por dia pra fazer o que ele vai... Exatamente o que ele faz dentro da casa dele, acordando com calma, tomando café com a família. Né? Tempo com família ficou precioso. Nossa, também, né? Cara, eu vi meu filho... Quando começou a pandemia, meu filho tinha 1 ano, ele nem andava. Ele tinha acabado de fazer 1 ano. E aí, isso que pra mim não tem preço mesmo, né? Porque eu vi o meu filho começar a andar, ele começar a falar mamãe, papai. Todo o desenvolvimento dele, se a gente tivesse na correria do que a gente vivia, eu teria passado, teria perdido. Verdade. Ia ser aquele pai que só, tipo... Vê o filho à noite, né? Janta com o filho e bota pra dormir, né? Entendi. E aí, isso pra mim não existe mais. Né? Não existe mais. Isso é importante também. Eu tinha um ponto aqui que eu ia falar sobre... a questão também do transporte. Sim. O tempo de transporte que eu levava, tipo, pra vir aqui pra Lab, depois pra ir pra faculdade, tipo, 4 horas por dia eu gastava, entendeu? Exatamente. Com transporte. Hoje... Aí você viu que você não precisava pegar transporte nem pra vir pra Lab, nem pra ir pra faculdade. Nem pra faculdade, exatamente. Né? Aí você fala, caramba, 4 horas na minha vida que eu posso fazer o que eu quiser. E a gente tava falando de super produtividade, né? Que a gente tava na hora do almoço. Quarentena produtiva, né? Quarentena produtiva. Não, eu acho muito legal todo mundo falando, nossa, cara, eu aprendi a falar 5 idiomas Li 32 livros. Na quarentena. Cara, parabéns, muito legal. Mas, cara, tá todo mundo louco já dentro de casa. Tá com as suas obrigações, tipo, não joga. As pessoas não têm que ter esse peso a mais de ser super produtivo, porque eu tenho que ler mais 5 livros aqui, porque meu amigo que postou no Facebook, no Instagram lá, que eu nem acredito que seja verdade, tá falando que leu. Né? A gente tem que viver de uma forma saudável. Né? Uma forma saudável. A mente também tem que respirar, né? Tem que... Principalmente. Você não é uma máquina, ninguém é uma máquina, né? Principalmente somente porque assim. Já tá todo mundo vivendo uma loucura. Né? Ninguém, tipo, a gente vai tomar vacina, tomando vacina.
a gente não sabe ainda como que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, né? É cura? Não sei. Não sabe se vai ser uma vacina recorrente, né? Uma vacina recorrente. Eu acredito que essa é a nossa única esperança, né? Todo mundo tem que se vacinar sim. Daqui dia 30 meu bracinho tá lá já pra tomar a vacina, incentivo todo mundo. Sim. Mas ainda a gente tem esse negócio dentro, assim, que fala assim, caramba... incerteza, né? Incerteza. Então, igual eu comentei que no meu aniversário vai ter sambão em casa assim, vou tomar a vacina. Tomei a vacina. Deu uns 15 dias lá. Acompanhando os números, lógico, né? A gente não pode ser responsável. Lógico. Acompanhando os números. Vai ser uma comemoração de... Não, ressaltando que é em novembro, né? É em novembro. Só deixando bem claro. No final do ano. E se aquilo é uma esperança que a gente tem, que a gente se apega lá eu falo assim, o sambão não é mentira não, se tiver certo é verdade, mas é uma esperança. É uma esperança que eu tenho de falar assim, cara, isso tem que passar logo. Cara. Isso tem que passar logo. E é uma esperança. Aí eu criando essa coisa pro futuro, eu falo, não, em novembro vai estar legal. Vai estar legal. Vai estar todo mundo vacinado. Esperamos, né? Esperamos. Essa é a nos esperança. Estados Unidos, né? Na Europa já tá tudo normal, né? Então, a gente começa... Você vê, tipo, a Eurocopa. A Eurocopa, o estádio tá lotado. Cheio. Isso legal. dá uma alegria, né? Legal, né? Parece que, tipo... Dá gosto a gente olhar o estádio e falar, que vontade de estar lá na Europa, né? Que vontade. Não, e, tipo... Dá esperança também, tipo assim, daqui a pouco a gente Morumbi também. lotado. É isso aí. Depois que surgiu a internet mesmo, tudo muito rápido. Né? Eu creio que o avanço tanto da tecnologia, ela avançou exponencialmente, né? Sim. Tem estudos que falam que a tecnologia avançou de certa forma que nossa mente, nosso corpo, assim, o ser humano não avançou tão rápido quanto a internet e isso pode ser prejudicial, entendeu? Sim, isso é muito louco, né? É muito louco, né? É uma brisa que a tecnologia avançou tanto, mas o ser humano nem tanto, entendeu? Sim. E voltando, né, Então, um ponto que foi fácil pra gente também foi adaptação, né? Essa adaptação, né, do nosso time pro home office e... Eu acho que isso também é um pouco decorrente a confiança que a Lab tinha nos colaboradores, entendeu? Sim. Então isso já gerava colaboradores responsáveis. Sim. Porque eu acho que, por exemplo, empresas que tinham um modelo de panóptico, então tipo, eu tô observando tudo, eu tô vendo tudo, entendeu? Então fique cada um no seu quadrado. Teve que voltar forçadamente, eu acho que os presenciais. Eu acho que essa questão da confiança da Lab nos funcionários trouxe o home office bem mais tranquilo. Isso é muito legal, que é um ponto que a gente sempre quis e a gente querendo ou não conseguiu, né? Sim. Porque antes de falar de pandemia, antes de pensar em pandemia, a gente discutia entre a gente a questão de home office. Por quê? Lembra, a gente tinha 2 salas aqui no 8º, a gente tava com uma sala no 3º e tinha pego mais esta sala que a gente unificou tudo, né? Essa sala onde nós estamos aqui no nosso estúdio. E a gente tava crescendo tão rápido que a gente falou, cara, a gente vai precisar de mais 3 salas aqui. Não, já vê a sala do lado, já vê... Aí, ia pegar um andar inteiro. Sim. A gente hoje, pra comportar todo mundo, se a gente pegar esse andar inteiro, já não comporta todo mundo que trabalha com a gente, né? E aí a gente começa a olhar assim e fala, cara, realmente, por estrutura, olhando estrutura, não vale a pena mais você ter, tipo, cara, vou pegar 2 andares pra encher de gente aqui e aí vai acontecer a mesma coisa. Eu não conheço quem tá trabalhando em cima, você não conhece quem tá trabalhando embaixo. E, né, Não, eu penso também, uma coisa que eu penso, como, por exemplo, todo mundo vai voltar e eu tenho certeza que a quantidade de reuniões, de caos, se intensificou muito, né? Sim. Devido a... Imagina, tipo, todo mundo voltar pro escritório e, tipo assim, um falando uma reunião aqui, outro ali, outro aqui. Sim. Eu penso isso. Não dá. E, ó, a gente mesmo trabalhando no escritório, a gente fazia calls com pessoas fora. Sim. Né, fora do escritório. Né? Ia falar com cliente, ia falar com... Mas eu acho que eram pontuais, né? Eram mais pontuais. Sim. Não era... eram mais pontuais, mas, por exemplo, no cliente que eu tava, minha última locação, a gente tinha vários calls, porque tinha gente na unidade que era em outra cidade, etc e tal. E quando você tá conversando aqui, né, tem uma galera na sala de reunião conversando, e você tá em call com outra galera.
fica uma confusão. Era mais fácil. Todo mundo tá já em call. Vai pra sua casa que hoje a gente tem call. Sim. Todo mundo em casa se conecta lá e entra na reunião. Fica uma coisa mais simples, não fica aquela confusão. Todo mundo falando numa sala falando, participando de uma reunião e uma outra reunião paralela virtualmente. Sim. Né? Então, veio pra ficar, veio, pra ajudar muito, muito mesmo. Eu acho que é um modelo que é bom, né? Tem seus riscos, né? A questão de saúde mental. Sim. Mas eu acho que isso a Leb atendeu bem com os programas de incentivo. Mas é um modelo muito bom. Eu creio que assim, que foi... Legal. E funcionou muito bem no Leb, né? Sim. Pra mim funcionou muito bem também. Legal. Você vai dar uma de Flávio agora. Então agora eu vou dar uma de Flávio. Continuar um pouco da história, né, que eu tava contando. Daí então eu me formei no ensino médio. Eu já tinha fechado no Senai. E foi o período de entrar na faculdade. Então é aquele dilema. O que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Vou fazer matemática? Vou fazer física, entendeu? Sim. Eu já tinha uma tendência para a área de exatas. Só que eu queria seguir em tecnologia. Entendeu? Daí eu prestei o Enem, prestei FUVEST e tal. Fiz segunda fase da FUVEST. E aí eu prestei na FATEC. Automação industrial. Legal. Que era algo que eu curtia. Então, programação de microcontrolador, programação de CLP. É algo que... Era programação com elétrica, entendeu? Era um combo dos dois. E aí surgiu a oportunidade através do Enem. Ele tem o SISU para entrar na Federal. Sim. E aí eu me inscrevi na vaga de engenharia na Federal. Daí eu esperei, não entrei na primeira chamada, mas entrei em automação industrial à noite, que era o mesmo curso da FATEC, era um tecnólogo, só que na Federal. Daí na hora que eu entrei, eu já fui, matriculei tudo certinho. E eu fiquei aguardando, né? Falei, seja o que Deus quiser. Se Deus quiser me dar essa vaga aí, ele tá nas mãos dele. Daí eu fiquei e fui pra segunda chamada. Então tinha 2 vagas, eu tava em quarto. Tinha um dia lá pra você ir na Federal e assinar o papel lá que você tá disposto a pegar uma das vagas. Então, tinha 2 caras na minha frente. Então, 2 caras tinha que faltar. Sim. Daí, por fim, eu consegui. Foi o dia lá, o cara falou, saiu a lista de convocados. O cara daí faltou. eu vi meu nome. Tinha 2 na minha frente que faltaram, não foram lá pra assinar. Aí consegui entrar, graças a Deus. Daí é o curso que atualmente eu faço hoje, tô no 7º semestre. Quase terminando aí. Falta 3 aí. 3 de TCC, mas... Sim. Que é Engenharia de Controle e Automação. Então é um curso que é pautado muito... É o famoso Engenharia Mecatrônica. Mecatrônica, que dependendo da universidade troca o nome. Sim. Então, Controle e Automação é um pouquinho mais voltado para... Eu ia fazer essa pergunta mesmo, se é mecatrônica, né? É a mesma coisa. Legal. É a mesma coisa. Então é uma mistura de elétrica, comando, sistema de controle, então, e principalmente programação, entendeu? E você estudando, né? Na faculdade tem assuntos que aguçam ainda mais sua curiosidade. Você vê temas ali e fala, onde que eu posso usar isso? Sim. Aí você começa a caçar um case pra você. E algumas questões do raciocínio lógico. Então, eu acho que creio assim, que a faculdade de engenharia ela estimula muito o seu raciocínio lógico. Então, como você vai pensar na solução de problemas, como você vai arquitetar aquela solução, como você vai verificar o erro, analisar o erro, entendeu? Eu acho que isso é importante, entendeu? Isso é importante e é importante para todo mundo, né? Sim. Quando você tem um erro. Cara, o que mais acontece. Você tem um erro aqui, independente de onde que seja. Independente que era, sim. Não sai fazendo. Você não sai fazendo. Vamos lá, olhar pra câmera. Você não sai fazendo. Você para, você analisa seu erro. Vê a raiz do erro. Você vê a raiz do erro. É isso, gente. Você vê a raiz do erro. Na hora que você viu a raiz do erro, o erro tá lá. O erro tá lá e você sabe solucionar. Porque você achou onde estava. É o princípio do programador. O princípio do debug. Sim. Princípio do debug. Mas é isso. Mas essa análise crítica é importante em todos os sentidos, em tudo. Para a sua vida. Aparecer um problema, você tem que parar, sentar e analisar. Sim. Debuga o seu problema. Analisa. E é algo que, conforme eu fui evoluindo dentro da área de tecnologia, eu me perguntei, falando, será que realmente a engenharia de controle e automação? Mas era algo que meu pai sempre falou assim, o conhecimento sempre é válido. Você vai ter isso. Ninguém te tira o conhecimento. É isso. Entendeu? O dia que for fazer, vamos fazer uma implementação lá, vamos fazer um sistema de arrefecimento, por exemplo.
O cara sabe planejar um sistema de equipamento. Você falou do conhecimento nunca é perdido. Ninguém pode tirar o conhecimento. Não tira. Eu, na minha carreira de consultor, eu trabalhei em alguns módulos, né? Trabalhei com MM, trabalhei com DMS, trabalhei com Soulman, trabalhei com SD, BP. E sempre quando apareciam esses desafios, essas oportunidades, a consultoria me escolhia. Não, o Igor faz. Nunca tinha visto, meu. Era justamente... E aí eu encarava esse desafio, porque é justamente isso. O conhecimento que eu vou adquirir aqui nessa oportunidade, ninguém vai me tirar. Se amanhã ou depois aparecer um obstáculo que envolva esses módulos, que não era meu módulo de atuação mesmo, eu vou saber sair do outro lado e isso, ninguém me tira. Verdade. Verdade. E isso é importante. E é lição de vida mesmo. Se a gente for pensar assim, o cara tá, em TI, mas eu fiz elétrica, entendeu? O dia que... Exato. Não, o dia que a gente montar o playground aqui, precisa dar martilha no motor, montar o sistema elétrico. Tem isso mesmo, motor da montanha-russa. Precisa de alguém, gabaritado ali com o seu registro. Vamos fazer a instalação, dimensionar disjuntor, dimensionar cabo. Aí a gente vai fazer o quê? De ajuda pro Dante. Mais uma ajuda, Dante, por favor. Tem como. Dante, tem um disjuntor aí, a gente precisa dimensionar o quadro. Precisa dimensionar o quadro, Dante. Você consegue ajudar a gente aqui, mas pode ser à meia-noite, por aí. Não precisa ser muito cedo, não. E é isso, cara. Daí foi a partir daí. Daí eu entrei na faculdade e na Lab eu tava no segundo ano, eu acho. Então, no segundo ano da faculdade, aí já apareceu. Eu falo, nossa, que empresa doida, vou lá. Você mais um doido. Você mais um doido. Dante, muito legal o papo que a gente teve. Como a gente fala assim, né? A gente se conhece, mas nesse bate-papo que a gente tem assim, nem sempre a gente tem no dia a dia oportunidade de trocar essas experiências, né? Essas palavras. Então, foi muito gostoso, muito prazeroso, né? Conversar com você. Tamo junto. E, cara, eu que aparecer de novo, aí eu vou pedir ajuda. A gente vai se falando. A gente vai se falando. A gente desenrola. Eu agradeço, Agradeço a oportunidade por mais um aí no Labcast. Eu sou muito grato. Tudo o que a Lab tem proporcionado para mim, tanto oportunidade na carreira, tanto evolução pessoal, evolução profissional também. Legal. Eu aprendo muito porque eu tenho bastante contato. A Lab proporciona, esse contato com pessoas experientes. E por exemplo, um exemplo, o João, o Flávio, você, o Bruno, o Grita, são pessoas acima, mas vocês transmitem muito conhecimento, entendeu? E é algo que faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Um dia eu vou chegar no nível do Gritas, um dia eu vou chegar no seu nível. E você falou acima, não, a gente tá ao lado, né? A gente tá no lado a lado. Sim. Lógico, você entendeu. A gente tá do seu lado pedindo ajuda. Sim. Mas no sentido de experiência também, muito mais experiência. Sim. A gente tem nosso amigo Flávio aí, um cara muito experiente. Que toda conversa com ele não, Flávio transmite muito conhecimento, muita experiência, sabe? Não, às vezes eu não gosto de conversar com o Flávio, mas você tá conversando, aí ele, não, mas isso aqui faz assim, não, cara. Só escuta só. Só escuta dessa vez aí, meu. Não, mas Flávio, ele é fora da curva também. O Flávio é o nosso atual Python Senior, né? Python Senior, né? Você já deixou o recado pra você, né? Quando ele gravou aqui. Não, mas é incrível, né? Que direto com o Flávio, assim, às vezes a gente tá moscando de fim de semana, até à noite, qualquer coisa a gente vai conversar, eu falo de algum desafio, alguma coisa assim, né? De automação mesmo, né? Aí ele vem... Não, cara, ele e o Python dele. Sim. Né? Não, isso dá pra resolver em Python, cara. Aí... Python e Raspberry. É isso. Resolveu a vida dele. Dá pra resolver assim. Aí daqui a pouco ele começa lá, faz... escreve uns códigozinhos lá, tal, não sei o que, daqui a pouco testa aí, funciona. Mas já funcionou, não tem aquela parte, tipo, parou aqui e tal, você colocou dado errado, não sei o que, não, funciona. E aí, isso aí, às vezes, né? Legal. Mas ele Mas é isso daí, muito agradeço a oportunidade aí. Que isso. Primeiro de muitos Labcast, né? Contigo aqui ajudando a gente. Legal, pessoal. Pessoal, obrigado por assistir mais um Lab2Cast.
Peço pro pessoal, compartilha com os amigos, segue a gente, já se inscreve no canal, já segue o dedinho aqui. Deixa o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e não perder mais nenhum Live2Cast. Boa. A gente vai criar um canal também de cortes também para facilitar a nossa divulgação. O Dante vai ajudar a gente também. ele não tá sabendo ainda, mas vai. Novidade de primeira mão aí. Boa. E é isso, pessoal. Obrigadão, hein? Obrigado, tamo junto.